Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, 21 de junho de 2024, 8 horas e 35 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Sétima Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos. Bom dia, doutora Maria Selma, doutor Henrique, doutor Rodolfo. Bom dia, doutora Luciana, pelo retorno e bom retorno aos trabalhos. Bom dia, Jailson. Aos advogados, doutor José Luiz e Vanderlei também, meu bom dia. Dando início aos trabalhos, eu peço a todos que acessem o processo do IM 447-066, Companhia Brasileira de Distribuição, processo de minha relatoria. Dr. Vanderlei está presente para fazer sustentação oral. Vou passar uma breve leitura aqui do relato. Tá? A acusação é de crédito indevido, a gente já julgou processos dessa natureza, tá? É uma acusação só. Acreditou-se indevidamente de CMS-ST nos meses de fevereiro de 2016 a maio de 2016, conforme anexo 1, GIA 02, do campo 57 e outros créditos, tá? Por ter lançado valores a crédito do campo 57 e outros créditos da AGI, operações próprias sobre o fundamento legal de ICMS a compensar com a CAT 1799, em valores não comprovados ao fisco. Diz o relato infracional, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar detalhadamente o cálculo dos valores lançados, bem como em justificar diversas outras incorreções apontadas pelo fisco, mesmo sendo devidamente notificado e renotificado, conforme se comprova pelos documentos juntados. Foi elaborado relatório circunstanciado que faz parte integrante e indissociável do presente trabalho fiscal. A contribuinte apresentou defesa, a julgadora de primeira instância, após promover diligência, decidiu manter a acusação e limitar os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10 em sua versão revisada. A DRF, em parecer de recurso de ofício, manifestou-se pelo não provimento do recurso de ofício e a contribuinte apresentou o recurso ordinário em que requer a reforma da decisão de primeira instância. No recurso ordinário, em apertada síntese, alega-se preliminarmente decadência do crédito tributário nos termos do artigo 150, parágrafo 4 CTN. No mérito, insubsistência do lançamento que se pauta em presunção de impossibilidade de ressarcimento integral do ICMS-ST, comprovação da saída interestadual de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST, indevida atualização da base de cálculo da multa e conversão de julgamento em diligência. Eis o breve relato dos autos. Passo a palavra ao doutor Vanderlei. Fica à vontade, doutor Vanderlei. Bom dia. Bom dia, doutor Silvio. Eu agradeço pelo relatório. Esse caso, e acho que é importante aqui fazer... Acho que a minha sustentação tem uma parte que é expositiva e uma parte também demonstrativa do ponto de vista matemático do que foi o cálculo feito e qual que era o problema que a CAT apresentava à época. Então, em linhas gerais, desde o procedimento de fiscalização, buscou-se esclarecer que o crédito que foi lançado decorre de um erro na metodologia que a portaria CAT apresentava, e depois veio até ser sanado, mas à época dos fatos apresentava um erro de metodologia. Esse erro, de certa forma, é um fato até incontroverso no processo, uma vez que a própria Secretaria de Fazenda emitiu uma resposta à consulta específica à Companhia Brasileira, admitindo que, de fato, havia ali uma incoerência no cálculo que gerava um ressarcimento a menor. E até, doutor Silvio, se me permite, não sei se é possível esse recurso, mas se eu puder só compartilhar aqui uma tabela de memória de cálculo, só para ilustrar vontade, qual doutor. era o erro. Então, com licença, só peço a gentileza se avisarem se todos visualizam. Tá Todos perfeito, visualizam? Vanderlei. Tá perfeito. Então, só para ilustrar qual que era o erro efetivamente que acontecia, era o seguinte: aqui tem duas hipóteses, né? Uma aquisição interna e uma aquisição interestadual. Lembrando que a hipótese de não ocorrência do fato gerador aqui é uma posterior saída interestadual. Mas aqui a gente está falando mais da entrada, porque é isso que acabava impactando no cálculo do ressarcimento. Então, basicamente, se eu adquiria uma mercadoria no mercado interno, dentro do estado de São Paulo,
pela sistemática aqui da cálculo do ICMS-ST, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um MVA de 50%, eu apurava uma base de cálculo do ICMS-ST de 150%, aplicando a alíquota eu tinha um imposto retido de 9%. Por que isso? Porque se eu aplico a alíquota de 18% sobre 150, dá-se um valor que eu tenho que deduzir o ICMS próprio para recolher o ICMS-ST, ou seja, do 150, se eu aplico uma alíquota de 18, eu teria 27. Desses 27, eu deduzo os 18 da entrada e aí eu pago 9. Esse é a cálculo para se chegar no ICMS-ST. No caso de uma aquisição interestadual, eu tinha uma diferença desse valor, porque como a alíquota interestadual é menor que a alíquota interna, a dedução que eu faria do imposto a pagar também era menor, e eu tinha um imposto retido maior do que os 9 que eu pagava se fosse uma aquisição interna. Então, basicamente, se eu tenho uma aquisição interna, eu pagava nessa situação hipotética 9. Se eu tivesse uma aquisição interestadual do mesmo produto com o mesmo MVA, eu pagaria 15. A sistemática da portaria CAT até então, ela era pautada numa comparação de base de cálculo. Então, eu comparava a base de cálculo do CMST com a base de cálculo do ICMS próprio, e desse valor resultante, eu aplicava a alíquota interna para se chegar ali ao valor de ressarcimento. Basicamente, era essa sistemática. Por que que isso não funcionava, acabava não funcionando no caso da aquisição interestadual? Porque essa sistemática pressupunha que a minha alíquota na aquisição interna era de 18. Então, aqui, numericamente, se demonstra que o quê? Se eu aplicasse essa mesma cálculo aqui para o caso da aquisição interestadual, eu teria uma sobra, um ressarcimento que eu deixei de reaver de 6, nesse exemplo específico. Então, basicamente, foi isso que a própria Cefaz reconheceu, que essa forma de calcular o ressarcimento nas aquisições interestaduais acabava me dando um valor menor do que o crédito que eu faria jus. Então, isso resultou, e me parece que é um fato controverso no processo, porque em um momento a própria fiscalização nega a existência da resposta à consulta ou desse equívoco. A questão toda que gira em torno da comprovação desse valor aqui, como é que eu cheguei nesse valor. Nesse exemplo concreto, o que se percebeu fazendo essas contas é de que, basicamente, esse valor ele corresponderia a 6% do valor da entrada do ICMS próprio, da base de cálculo do ICMS próprio. Então, o que foi feito de cálculo nas planilhas apresentadas foi aplicar esses 6% sobre a base do próprio para se chegar nos valores que foram ressarcidos a menor. E, basicamente, isso é uma diferença entre a alíquota interna e interestadual, já que foi esse exatamente o motivo que teria gerado esse ressarcimento. E o que fez? E aí foi apresentado, e o processo acabou até se tornando um pouco mais volumoso, porque foi se apresentado uma série de planilhas. Nessas planilhas havia uma coluna com a indicação da entrada correspondente, uma coluna relativa à saída para comprovação da saída interestadual. Então, já havia chave de acesso da nota fiscal de entrada para se verificar qual tinha sido eventualmente a base de retenção ou a base do ICMS próprio, e do outro lado a saída interestadual para se comprovar a não ocorrência do fato gerador, já que o fato gerador presumido, que era uma saída interna, não se realizou, acabou se realizando uma saída interestadual. Nesse ponto, o fisco trouxe algumas questões pontuais, mas em momento algum houve avaliação efetiva do crédito. Né? Se falou que não se teria se conseguido alcançar o valor da base sobre a qual foi calculado o ressarcimento, mas toda a planilha demonstra quais foram numericamente os valores adotados. E a adoção dessa alíquota de 6% foi exatamente da constatação de que, no fundo, essa metodologia ela acabava, por ser uma diferença da aplicação interna e interestadual, gerando uma diferença a ressarcir de 6% sobre o valor na entrada, sobre o valor destacado na entrada para fins de cálculo do ICMS próprio. Essa foi a metodologia e esse foi o que foi explicado ao longo da fiscalização fiscal, que, curiosamente, nesse caso, e aí eu digo que em muitos outros casos, em outros postos fiscais, o crédito foi validado, mas nesse posto fiscal especificamente, se entendeu que não era a metodologia adequada, sem muitos apontamentos. Então, basicamente, acho que, do ponto de vista do recurso, o que se pede e que se espera que houvesse uma de conversão de diligência, o que não foi feito na primeira instância. Houve uma conversão, mas foi só para se tratar de uma ação judicial que havia sobre a limitação do juros Selic.
para que ao menos haja um juízo de valor específico e conclusivo com relação à planilha, e não apenas pensado de um ou dois exemplos, sendo que eu tenho uma planilha de milhares de linhas com milhares de operações. Então, se espera que haja essa conversão para apreciação desse material e uma avaliação conclusiva com relação a esse crédito, uma vez que a questão do erro da metodologia em si não é uma questão que nos parece ser controversa aqui. Ainda que não se entenda, seja provido o recurso, considerando que foi sim apontado a origem do crédito, inclusive é apontado quais foram os meses de operação que deram origem ao valor lançado em GIA no mês autuado. Há outras questões aqui com relação à decadência, que aqui a decadência seria eventualmente integral se aplicado 150, e a atualização da base de cálculo da multa, mas conhecendo também o posicionamento do tribunal simulado, eu vou me abster de fazer comentários mais aprofundados com relação a esses dois pontos, e por conta disso solicitamos que seja dado provimento ao recurso, ou, caso assim se entenda, a conversão em diligência para avaliação desse material. E agradeço a palavra, doutor Silvio. Obrigado, doutor Vanderlei, pela brevidade e objetividade da sustentação oral, tá? A matéria já é conhecida, o senhor já veio sustentar outros processos do mesmo sentido, né? Mas não com essa particularidade do caso, tá? Então, vou retomar a leitura do processo. Passo direto ao voto. O AIM descreve a acusação de crédito devido de ICMS-ST, ICMS-ST, por ter lançado valores a crédito no campo 57, outros créditos da GIA, operações próprias sobre o fundamento legal e ICMS a compensar com a CAT 17, em valores não comprovados ao fisco. A primeira instância manteve a acusação e limitou os juros à taxa Selic. A limitação dos juros à taxa Selic tem como fundamento a súmula 10 deste TIT na sua versão revisada. O artigo 52 da Lei 3457 de 2009 dispõe expressamente que a súmula, abre aspas, terá caráter vinculante a partir da sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento, das delegacias tributárias de julgamento e do Tribunal de Impostos e Taxas, fecha aspas. Assim, a decisão recorrida nesse ponto deve ser mantida. Antes posto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Passo ao recurso ordinário. Com relação ao recurso ordinário, afasta a preliminar de decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4 CTN. A acusação de crédito devido é a matéria em conta pacificada por meio da súmula 9 de 2017. Transcrevo a súmula e continuo. No mérito, informa o relato infracional que a contribuinte lançou, abre aspas, valores a créditos no campo 57, outros créditos da GIA, operações próprias sobre o fundamento legal ICMS a compensar com a portaria CAT 1799 e valores não comprovados ao fisco, fecha aspas, e que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar detalhadamente o cálculo dos valores lançados, bem como em justificar diversas outras incorrências apontadas pelo fisco, mesmo sendo devidamente notificado e renotificado. O relatório circunstanciado, de folhas 8 a 14, pormenoriza o trabalho fiscal e informa que, no decorrer dos trabalhos fiscais, o contribuinte notificado a comprovar e explicar a origem dos valores lançados na escrita fiscal. No entanto, não logrou êxito. No recurso ordinário, a recorrente informa que, ao ser questionado pelo fisco, esclareceu que, abre aspas, a origem do valor lançado de R$ 3.932.000 R$ 967,77 no mês de fevereiro de 2016 se referiria à complementação do ICMS que deixou de ser ressarcido por falha, até então existente na metodologia de cálculo prevista na portaria CAT 1799, quando a alíquota de entrada fosse inferior à alíquota de saída, fecha aspas, e que o procedimento adotado estaria em consonância com a resposta à consulta tributária 9.234/2017, por ela formulada. Na manifestação fiscal, o AFR informa que os documentos apresentados pela recorrente não foram suficientes para comprovar a legitimidade do crédito, tendo em vista a ausência de informações, existência de erro e invalidade de chave de acesso informada, como, por exemplo, cita que, abre aspas, uma única chave de acesso de entrada inválida, representa mais de 57% do total dos produtos listados no anexo 4 e 5. Os produtos vão desde diversos tipos de vinhos até hipoglós
pomada de amêndoa, 40 gramas, fecha aspas. Vejamos. E transcrevo a parte do relatório circunstanciado em que o AFR descreve esse problema. Então, diz o AFR, no relatório circunstanciado, através de notificação número tal, de 10/11/2021, a apresentar a base legal, detalhamento e documentos fiscais comprobatórios dos valores lançados no campo 57, outros créditos, código 799 para referência 5 de 2016, sob a fundamentação ICMS a compensar com a portaria CAT 1799, foi solicitado também que ele listasse a chave de acesso das NFEs e ou barra cópia do DANF e ou extrato das notas fiscais de entrada e saída para a relação das mercadorias que compõem tal valor lançado em GIA, de forma a comprovar que se tratam de operações de aquisição interestadual de mercadorias. E com isso, enquadramento da resposta à consulta tributária 9.234/2016, com posterior venda interestadual de mercadorias, hipótese de ressarcimento previsto no artigo 269, inciso 4 do RICMES. Na resposta à notificação, número tal, a ausência, ora da chave de acesso de entrada, ora da chave de acesso e saída de diversos produtos na planilha apresentadas pelo contribuinte. Assim, através da notificação número tal de 3/12/2021, foi solicitada a complementação de tais informações, conforme anexos 4 e 5. A contribuinte apresentou os anexos 4 e 5 preenchidos e foram verificados diversos erros abaixo listados. Determinação de base de cálculo de ressarcimento incorreta, falta de correspondência entre produtos listados das NFEs de entrada e saída, aquisição de mercadorias dentro do estado de São Paulo. O contribuinte listou a chave de acesso de entrada número tal, que invalida segundo pesquisas realizadas, seja no BO Infovil, seja no site da Nota Fiscal Eletrônica. Como a NFE de entrada de diversas mercadorias, conforme apontado no relatório circunstanciado, tal chave de acesso é listada como sendo a chave de entrada para 4.787 produtos, de um total de 8.381 produtos presentes no anexo 4.5, ou seja, uma única chave de acesso de entrada inválida representa mais de 57% do total dos produtos lançados no anexo 4 e 5. Os produtos vão desde diversos tipos de vinhos até hipoglose pomada amêndoas, 40 gramas. Perdão. Continua a FR. A notificação de 21/12/2021, só um minuto. A notificação de 21/12/2021 apontou as diversas incorreções que este fisco identificou nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e listadas acima. Ao contrário do alegado pelo contribuinte, foi realizada uma análise detida das informações fornecidas em respostas às notificações. Conforme informado, em nenhum momento foi negado ao contribuinte o direito ao ressarcimento de ICMS-ST, em virtude em correção da metodologia do cálculo do ressarcimento previsto pela portaria CAT 1799 e apontada na resposta à consulta 9.234/2016. Este fisco se esforçou arduamente para tentar compreender as respostas apresentadas pelo contribuinte, mas se deparava com sucessivas e recorrentes incorreções das planilhas que o contribuinte alega compor os valores lançados em GIA. Tais incorreções levaram o fisco a concluir que não há confiabilidade nos dados utilizados para embasar o creditamento e, portanto, o contribuinte não faz jus ao creditamento ICMS nesses casos. O contribuinte alega em sua defesa que, abre aspas, o erro na indicação da chave de acesso número tal, mencionado no relatório circunstanciado, não pode justificar a glosa integral do crédito, sendo que a defendente indicou na planilha, a despeito de tal erro, o número da nota fiscal de entrada e de transferência correspondente, fecha aspas. Apenas a chave de acesso da nota fiscal de entrada e de saída pode determinar de forma cabal a validade de tais NFEs. O número das notas não é suficiente para concluir a validade da transação comercial. Alega ainda que, abre aspas, a postura de apontar pequenas inconsistências para justificar o indeferimento de todo o crédito lançado acaba por impor óbice ao exercício do direito de defesa por parte da defendente, uma vez que não tem condições de impugnar de forma dialética as conclusões fiscais. A notificação, fecha aspas,
A notificação número tal de 21/12/2021 e seus anexos são evidências suficientes para comprovar que tais incorreções não se tratam de pequenas inconsistências, mas erro de fato. Não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de justificativa e esclarecimento por parte do fisco quanto à acusação, ou de falta de motivação para o auto administrativo de lavratura do AIM. Isto porque o auto de infração foi adequadamente instruído, a acusação encontra suficientemente clara e embasada na devida capitulação da infringência e da multa, sendo que a autuada compreendeu a acusação e dela se defende nesse processo administrativo, exercendo seu direito ao contraditório e ampla defesa. Fecha aspas, continuo no meu voto. Ressalto ainda que parte do valor creditado se refere à base de cálculo de FAO. Neste caso, o AFR, no relatório circunstanciado, descreve que a contribuinte adotou metodologia de cálculo sem comprovação. Diz o AFR. Em resposta ao item 1 da notificação, que questiona a metodologia adotada para se obter a base de cálculo de FAO, o contribuinte apresentou a seguinte justificativa. Abre aspas. Esclarecemos que a base de cálculo corresponde à média do valor do ICMS referente às notas fiscais de entrada fornecedores, multiplicada pela quantidade constante das notas fiscais de saída um determinado produto. E assim aplicamos a alíquota interestadual correspondente. Fecha aspas. No entanto, ao contrário do que foi apresentado por este fisco no questionamento do presente do item 1 da notificação número tal, não foi dado nenhum exemplo numérico para se comprovar que tal alegação é procedente, o que, por óbvio, impossibilita a compreensão da metodologia de cálculo alegada pelo contribuinte. Fecha as aspas. Continuo no meu voto. A análise dos argumentos de mérito trazidos no apelo recursal, nos tópicos e subsistência do lançamento, que se pauta em presunção de impossibilidade de ressarcimento integral de ICMS-ST e comprovação da saída interestadual de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST não podem ser aceitos para afastar a acusação. Isto porque a análise dos autos permite identificar que a acusação tem origem no indeferimento de compensação de crédito. No caso, a autoridade competente exarou despacho indeferido o pedido de compensação por meio do expediente SFP EXP 2021/144.774. Há informação nos autos de que também foi indeferido o recurso contra o indeferimento. Ainda pondero que a tese de incerteza e liquidez não pode ser motivo para afastar a acusação, pois isso implicaria necessariamente em rever o procedimento administrativo de indeferimento de compensação. Por oportuno, ressalto que o AFR, no relatório circunstanciado, informa, abre aspas, que em nenhum momento é negado ao contribuinte o direito ao ressarcimento de ICMS-ST, fecha aspas. No entanto, no caso dos autos, a autuada não conseguiu comprovar a regularidade dos valores. O artigo 93 da Lei 13.457 de 2019 dispõe expressamente, artigo 93, não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT as questões relativas a inciso 1, pedido de compensação ou restituição de tributos e demais receitas. Tem 2, pedidos de reconhecimento de imunidade, isenção, não incidência e utilização de benefícios fiscais e regimes especiais. E tem inciso 3, autorização para aproveitamento ou transferência de crédito. Assim, por força do artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, carece esse órgão de julgamento competência para decidir sobre o pedido de compensação. Nesse contexto, afasta as razões recursais de mérito, tendo visto o disposto no artigo 93 da Lei 13.457 de 2009. Mantém a atualização de base de cálculo, nos termos da súmula TIT 13 de 2018. Indefiro o pedido de conversão de julgamento em diligência, vez que não há dúvida em relação aos fatos narrados na acusação. Antes posto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso de ofício e ordinário e no mérito nego desprovimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, ele estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de levantar alguma questão? O doutor Vanderlei está presente para fazer algum esclarecimento. Presidente? Fica à vontade, doutora. Não, só queria cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo brilhantismo do voto. Acho que
O doutor abordou todas as questões recursais e vou acompanhá-lo integralmente, mas eu gostaria de parabenizá-lo. Obrigado, doutora. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não, a presidente, eu só gostaria de entender um pouquinho mais que o Dr. Vanderlei, ele foi bastante objetivo na sustentação oral, mas com base, qual a metodologia que ele usou? Com base em qual regulamento? Do ICMS? Doutor Vanderlei, na verdade é, foi uma questão fática e eles fizeram uma consulta tributária a respeito da matéria, né? Ah, A contribuinte ela tem uma resposta à consulta. O problema do indeferimento não está na metodologia, está nos documentos apresentados, tá? O fisco entendeu que houve erro na apresentação dos hum, documentos, tem o problema do default também, né? sim. Que o fisco Bom, aponta, fala, olha, para o problema do default, eles foram lá e tem uma resposta que eles falam, olha, a gente foi lá e aplicou uma alíquota e eles não demonstraram matematicamente como é que, qual que é o raciocínio lógico que permite, e nem a legislação que dá fundamento para isso, né? tá. Porque a gente sabe que a legislação impõe que você pode se Uhum, aproveitar do crédito, né? isso, por Desde que isso ele que... tenha destacado nas observações, né? Ah, tá. Então, Então, o que ocorreu? e nesse sentido, eles não conseguiram comprovar, né? Tá. Não, entendi. Eu já ia mesmo acompanhá-lo, doutor Silvio, mas eu só quis esse esclarecimento porque eu realmente estranhei o cálculo, né? Mas tudo bem, então. Obrigada. Doutor Vanderlei quer se manifestar, doutor? Bom, só para explicar que, assim, de certa forma não tem fundamento legal, tem um fundamento na resposta à consulta, porque o fundamento legal estava errado, né? Esse foi o ponto. De certa forma, a portaria CAT estava errada, e o próprio Cefaz reconheceu que a portaria tinha uma metodologia de cálculo que era incorreta. Tanto que, em 2015, ela, pelo meio da portaria 158, ela ajustou essa metodologia de cálculo, e a partir de então não ocorreu mais esse problema, vamos dizer assim. Então, o problema que existia originalmente na portaria CAT 17, ele foi ajustado. Até por não existir até pelo problema estar na própria legislação posta, foi a necessidade de se fazer a resposta à consulta que trouxe na resposta à consulta uma forma de fazer o cálculo. O que se contesta é que a prova para se chegar a esse cálculo, a esse valor que faz jus e que, em forma controversa, o contribuinte faz jus, supostamente não estaria amparado na documentação idônea para tanto, né? Acho que esse talvez tenha sido o ponto. O que a companhia alega e defende, de certa forma, é que nós entendemos que essas questões levantadas não deveriam ensejar a glose integral do crédito, deveria ter feito uma depuração para se chegar ao valor que se entende correto. Mas só para deixar claro que não tem, esse cálculo não vai estar lá disposto na legislação porque era um erro, né? Se é um erro, ele já não. O oficial estava errado, então a gente teve que fazer uma resposta consulta para falar: se está errado o oficial, como é que eu faço então para ter o direito que eu tenho de Ah, ressarcimento corretamente? E a resposta consulta veio suprir essa lacuna, vamos dizer assim, normativa que existia com relação ao erro. obrigada, doutor Vanderlei, pelo esclarecimento. Eu estou satisfeita e realmente eu vou acompanhar o voto do doutor Silvio. Obrigada. Perdão, doutor Vanderlei. Quando o senhor disse que foi alterada a legislação, já contemplando o cálculo correto? Acredito que seja 2016, mas é importante ressaltar que, por Hum. mais que o lançamento em dia tenha sido ocorrido aqui, acho que no caso em 2000 maio de 2016, o lançamento em dia, né? Esses valores são anteriores, né? Uma composição para se chegar nesse valor lançado num mês só. Então, como era um erro recorrente mês a mês, é anterior à alteração legislativa, né? Podemos encerrar, então? Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação.
Doutor Vanderlei, decisão unânime, tá? Pelo não provimento de um recurso ordinário e do recurso de ofício. Mais uma vez, eu parabenizo o senhor pela sustentação oral. Sempre que comparece aqui na sessão, demonstra pleno domínio da situação, tá? E ataca sempre a especificidade do caso, né? Nesse caso, quem trouxe a questão da resposta à consulta, tá? Então, agradeço a presença do senhor. Vamos dar continuidade. Se o senhor quiser se manter, fica à vontade. Se quiser se retirar também, fica à vontade. Tá bom? Obrigado, doutor Silva. Agradeço a todos e desejo uma ótima sessão de julgamento. Obrigado. Obrigado. Dando sequência ao julgamento, peço a todos que acessem o IM 4146078, RECT. Doutora Maria Anselmo é a relatora. Doutora Maria Anselmo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o patrono. Doutora Maria Anselmo, ela tá convertendo o julgamento em diligência. Doutor José Luiz, o senhor gostaria de aguardar para ver se a Câmara concorda com a diligência? Se concordar, o senhor fazer a sustentação oral no retorno, ou gostaria de já fazer a sustentação oral após a leitura do relatório? Doutor Silvio, minha única dúvida é se a diligência, se a doutora Maria Anselma já vai adiantar alguma questão de mérito, ou se a Não. diligência é integral Não vai e adiantar nenhuma nada. outra questão. E aí eu poderia fazer a sustentação no retorno. Não, no retorno o senhor pode fazer a sustentação. Eu vou abrir para ela, e Tá aí bom. o senhor ouve o voto, e se o senhor desejar, também não tem problema algum, tá bom? Perfeito, tá bom, agradeço. Obrigado. Doutora Maria Anselmo, fica à vontade. Obrigada. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Trata-se de recurso misto, sendo o recurso de ofício e o recurso ordinário, interpostos contra a decisão de primeira instância administrativa que julgou procedente, em parte, a acusação fiscal contida no AIN exordial. Doutora, Oi, pode posso carregar o registrar o voto? voto? Isso, Tá, aí a gente consegue acompanhar ele com mais tranquilidade. tá, perfeito. Obrigado. Aqui. Está disponível, presidente? Ok? Perfeito. Tá. Então, vamos lá. Bem, então, como eu estava dizendo, né, trata-se de recurso misto, sendo recurso de ofício e recurso ordinário, que julgou procedente em parte a acusação mantida na exordial, fiscal contida no AIN exordial.
As infrações são relativas a acreditamento indevido do ICMS. São 4 infrações relativo a crédito indevido no SIAP, por decadência e falta de apresentação do SIAP, por ter procedido o lançamento dos registros fiscais de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, após extingue-se o direito do crédito, a prescrição. No item 2, é crédito indevido de ICMS no mês de setembro de 2019, com valores especificados no demonstrativo relativos a créditos indevidos, lançado em nota fiscal eletrônica no registro de entrada. Também lançamentos indevidos no SIAP, por decadência e falta de apresentação do SIAP. O item 3, acreditamento indevido do ICMS nos meses e valores especificados no demonstrativo de notas fiscais do ativo fixo, lançado no SIAP, apropriação do crédito na íntegra e não apropriação de 1,48. Os referidos lançamentos ocorreram em valores superiores e não respeitando a razão de 1,48 por mês. O item 4 é crédito indevido de ICMS nos períodos e valores especificados no demonstrativo relativo a créditos indevidos, lançados no SIAP, de itens do ativo fixo que não permitem o aproveitamento de parte e peças, ferramentas, veículos, etc. Autuado foi devidamente notificado do AIN e apresentou tempestiva de defesa, juntando documentos de folhas 31.391 a 31.451. Foi juntada a guia de recolhimento de parte do item 4. Houve manifestação fiscal, o julgamento foi então convertido em diligência, as folhas 31.472 para certificação do recolhimento do DARF, a qual foi certificada as folhas 31.474, porém não suficiente para a extinção total do item 4. Assim, o ilustre julgador de primeira instância proferiu a decisão. Diante de todo o exposto, julgo procedente o AIN, ratificando as penalidades e fazendo a redução dos juros de mora nos termos da súmula 10, com a nova redação. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. O parecer do recurso de ofício foi juntado, os pressupostos foram admitidos e, diante da sustentação oral, então, eu suspendo o julgamento, mas passo, então, ao voto com a orientação do presidente. Por tratar-se de recurso misto, ou seja, existe o recurso ordinário e o recurso de ofício, interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente. Passo a análise do recurso ordinário. De forma preliminar, a recorrente informa a juntada dos autos de um trabalho de auditoria realizada por uma empresa chamada Dan Global Accounting Magazine, o qual comprovaria a existência do crédito e que tal provimento teria ocorrido dentro do quanto permitido pela legislação com relação aos itens 1 e 2, e sob a alegação do princípio da verdade material, requer que a documentação seja aceita e analisada. Ainda a recorrente alega que, em sua defesa, a demonstração da plausibilidade do seu direito ocorreu por amostragem ante o grande volume de documentos e dentro de um curto prazo, e que, por isso, a apresentação da auditoria só foi possível neste momento, tratando-se ainda de motivo de força maior. Tratando-se assim de motivo de força maior. Sabemos que o artigo 19 da Lei 13.457 determina que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente. Porém, entendo que o direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao contraditório,
sendo inequívoco o dever de assegurar o emprego de todos os meios imprescindíveis para a apuração da verdade dos fatos. Assim, no caso em questão, ao contrário do que alegou a representação fiscal em suas contratações ao recurso ordinário, entendo que houve por parte da recorrente comprovação de motivo de força maior a justificar a apresentação da auditoria de folhas 31.564 a 31.593. Nesta fase recursal, e, portanto, em cumprimento aos princípios da verdade material e ao contraditório e à ampla defesa, aceito sua juntada. Porém, como determina o parágrafo único do referido artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, entendo que a parte contrária deverá ser ouvida sobre a nova prova juntada aos autos. Portanto, converto o julgamento em diligência para que o agente fiscal de renda se manifeste de forma conclusiva sobre a auditoria ou relatório técnico juntado pela recorrente às folhas 31.564 a 31.593. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que o agente fiscal se manifeste de forma conclusiva sobre sua auditoria, relatório técnico juntado pela recorrente. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que o agente fiscal se manifeste conclusivamente sobre o laudo técnico juntado. Se for vencida, presidente, eu peço então a devolução dos autos para que para análise do mérito, né, e do recurso de ofício. É como voto. Obrigado, doutora Maria Anselmo. A questão é do laudo, tá? O laudo foi trazido extemporaneamente junto com o recurso ordinário. Alguém tem alguma objeção da conversão de julgamento em diligência para que o AFR se manifeste sobre o laudo? Eu, assim, confesso que existe resistência em relação ao artigo 19, né? Mas a minha preocupação é que se a gente caminha para o julgamento de mérito, depois, em sede especial, esse processo se retorne aqui para a gente julgar de novo, né? Então, assim, muito embora o disposto no artigo 19, eu acompanho a relatora, né? Pela conversão de julgamento em diligência, porque, em razão do volume de quantidade de processo que tem na superior e quantidade de processo que tem na ordinária, a gente perder um tempo aqui em sede ordinária é muito mais célere do que, eventualmente, a gente não acatar a prova extemporânea e a superior, mais daqui 1 ou 2 anos, devolver esse processo para a gente retornar aqui e julgar novamente, né? Então, por isso que eu em razão desse volume de trabalho na superior e um volume menor de trabalho na ordinária, eu acompanho a relatora. Alguém tem algum questionamento, é contrário à conversão de julgamento em diligência, gostaria de se manifestar, fica à vontade. Ok, presidente. Eu queria só entender a questão do motivo de força maior, que a doutora Maria Anselmo, parabenizo pelo voto, está aceitando, seria juntada de uma parte de provas para amostragem junto com a defesa. Seria isso? Isso. Seria o volume de documentos que não seria possível. Então, a doutora está aceitando isso como motivo de força maior. Perfeito, doutora Luciana. É esse o entendimento que eu tenho. Quer dizer, ele juntou, assim, parte, mas diante do prazo, que são 30 dias para a defesa, né? Talvez não tenha, por motivos outros que a gente desconhece, não teve condição de apresentar o laudo na mesma data, porque o volume de documentos, como a doutora pode perceber, o número de páginas é bastante grande, né? Nesses casos, geralmente, eu costumo não aceitar esses documentos. Mas como a doutora realmente sente a necessidade desse laudo, que acha que esse laudo pode acrescentar, né, conteúdo ao julgamento, e como o doutor Silvio falou, na Câmara Superior, né, a tendência é que se aceite, desde que se apresente um motivo de força maior, um fato intempestivo, né, extemporâneo,
Eu vou acompanhar a doutora nesse caso específico. Senhor presidente, só para me manifestar aqui a respeito disso, eu também compartilho do entendimento da doutora Luciana, no sentido de que, em regra, em casos assim, a prova extemporânea não deveria ser aceita. Na minha visão, a fundamentação apresentada pela parte não se adequa a uma questão de força maior. De todo modo, eu vi o laudo, apesar da representação fiscal defender a impossibilidade de aceitação dessa prova nesse momento. Também no parecer ela faz menção ao conteúdo do laudo. Eu acho que seria interessante, sim, o agente fiscal poder se manifestar a respeito disso, já que a tendência, pelo que a gente está vendo do julgamento, é que a gente vá fazer a análise dessa prova extemporânea. Então, já que a gente está caminhando para esse sentido e também tendo em vista como a Câmara Superior tem se posicionado a respeito disso, eu acho que me parece ser mais interessante, nesse caso concreto, acompanhar a relatora nesse ponto. De todo modo, em relação a, não adiantando aqui, né, nada do mérito da causa, mas não me parece que vai haver prejuízo para nenhuma das partes essa análise desse laudo. Inclusive, isso está até no parecer da representação. Tá bem? Então, eu vou também acompanhar a relatora. Ok. Alguém mais gostaria de se manifestar? Doutor José, tendo em vista a ausência em relação ao mérito, o senhor gostaria de fazer a sustentação oral no retorno? Eu faço no retorno, doutor Silvio. Se a solução for a diligência, eu faço no retorno, sem problema. Ok. Até para não antecipar nada. Tá, joia. Obrigado. Obrigado. Então, dando continuidade, posso encerrar os debates? Verificando o quórum. Em votação. Doutor José Luiz, então, decisão unânime pela conversão de julgamento em diligência. O AFR vai analisar o laudo trazido, e aí no retorno a doutora Maria Anselmo, ela analisa o mérito. Tá ok? Perfeito. Obrigado, doutor Silvio. Parabéns, Obrigado. doutora Maria Anselma, pelo voto. Agradeço a atenção dos senhores. Bom trabalho. Obrigado, tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dando continuidade, a IM 430-102, Marcelo Renaux, doutor Henrique é o relator, é um pedido de retificação de julgado, relação em TCMD. Fica à vontade, doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Estou abrindo aqui o feito. Só um segundinho. Bom, vamos lá. Trata-se de pedido de retificação de julgado, apresentado às folhas 192 e 193 pelo autuado Marcelo Renault Willer, para que se retifique a informação constante da decisão exarada pela extinta colenda 12ª Câmara Julgadora deste Tribunal, as folhas 169 e 171, no sentido de que a senhora Clara Willer seria irmã do autuado, quando em verdade é sua filha. Como consequência desse pedido de retificação, o contribuinte requer seja reconhecido não ter havido qualquer fato gerador de TCMD que justifique a autuação ou ainda a anulação da decisão anterior e prolação de uma nova, conforme reforçado em petição de folhas 229 e 231. Referido pedido de retificação de julgado foi analisado as folhas 199 e 201 pela colenda 8ª Câmara Julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas, que houve por bem converter o julgamento em diligência,
para que o contribuinte apresentasse provas da relação de parentesco com Clara Willer. O contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação e documentos de folhas 206 a 211, comprovando que Clara Willer é sua filha e não sua irmã, como equivocadamente considerou o julgamento de folhas 169 e 171. A douta representação fiscal, em parecer de folhas 216 e 227, requereu o não provimento do PRJ. A Lei 13.457 de 2009 dispõe sobre a retificação de julgados. E aí eu transcrevo o artigo 22, que no caput diz que a decisão de qualquer Câmara que contiver erro de fato será passível de retificação, devendo o processo ser submetido à apreciação do respectivo órgão de julgamento. Diante da comprovação de parentesco apresentada, mister se faz proceder à retificação do erro de fato constante da decisão exarada pela colenda da 12ª Câmara Julgadora deste Tribunal, para fazer constar que Clara Willer é filha de Marcelo Renaud Willer. De outro lado, considero que o reconhecimento do erro de fato acima mencionado e a consequente retificação do julgado não tem o efeito de alterar os fundamentos da autuação e a valoração das provas como realizada em primeira e segunda instâncias administrativas até o momento. O mérito da discussão deverá ser analisado pela colenda Câmara Superior em razão da verificação dos argumentos trazidos em sede de recurso especial pelo contribuinte. Diante do exposto, eu conheço do pedido de retificação de julgado, de folhas 192 e 193, e lhe dou parcial provimento apenas para reconhecer o erro de fato presente na decisão retificanda, esclarecendo-se que Clara Willer é filha do autuado e não sua irmã. Coloco as minhas conclusões à disposição dos meus pares para debate e consideração. Esse é o conteúdo do meu voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Henrique. O processo está em discussão. Alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade, doutor Luciano. Obrigada, presidente. Primeiramente, também queria parabenizar o doutor Henrique pelo voto, né? E eu queria só fazer uma consideração em relação à decisão da 8ª Câmara Julgadora, né, que converteu o julgamento em diligência, né, que na folha 199, ela diz, né, que seria um erro interpretativo que influi nas suas razões de decidir, né, teria influído nas razões de decidir. Então, esse foi um dos motivos, né, que levou à conversão do julgamento em diligência, né. Entretanto, quando eu leio a decisão recorrida, né, eu aprendo de uma forma diversa, né, porque a decisão recorrida declara em dizer que não há como vincular o valor declarado na DIR-PF do autuado com o valor proveniente da herança provinda de Mayra Paludo, pois não há provas aceitáveis de tais alegações. Né? E a própria representação fiscal, ela se percebeu disso, né, e ela diz, né, que a 12ª Câmara entendeu pela falta de comprovação da origem dos valores declarados na DIR-PF. E parece-nos que o fato de a senhora Clara Willer ser filha e não irmã do autuado em nada altera tal conclusão. Então, eu entendo que, diferentemente do que considerou a 8ª Câmara, né, o fato que foi apreendido equivocadamente pela decisão retificanda não foi decisivo para o resultado do julgamento. Né? Ou seja, como bem destacou o doutor Henrique, né, não tem efeito para alterar os fundamentos da decisão. Então, eu acompanho integralmente o voto do doutor Henrique e parabenizo mais uma vez. Obrigado, doutora Luciana. Eu também concordo com o doutor Henrique, tá? A informação retificada, ela não altera o entendimento da decisão anterior, né? Então, também acompanho ele no brilhante voto. Quem tem mais alguma questão? Posso encerrar os debates? Vou aguardar o registro do voto, eu já encerro os debates. Senhor presidente, uma dúvida aqui de ordem formal. Aqui, para registrar o voto, aparece o recurso ordinário. Não provido, porque você retifica o voto, mas ele mantém a decisão pelo não provimento, né? Tá certo. Então, conhecido integralmente e não provido. Isso, o recurso ordinário conhecido integralmente não. É porque o sistema não me deixava prosseguir aqui, né? Então, realmente. Muito
Muito obrigado, viu? Encerrando debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 4, 130.102, Marcelo Renaux Willer, pedido de retificação julgado conhecido parcialmente provido nos termos do voto do relator, mantida a decisão de recurso ordinário pelo não provimento do apelo recursal. Passar o último processo da pauta, IM 4076, 416, Steel Graphic, Artes Gráficas, Editora Limitada, processo de minha relatoria, o voto já estava disponível. O AIM contém 3 acusações. A primeira instância manteve integralmente o AIM. Em sede ordinária, com lei da 10ª Câmara Julgadora, negou o provimento ao recurso ordinário e conheceu do pedido de retificação de julgado e negou-lhe o provimento. A Egrégia Câmara Superior deu parcial provimento ao recurso especial da contribuinte para determinar os retornos dos autos à sede ordinária para complemento de julgado em relação à questão de nulidade da decisão de primeira instância ventilada no recurso ordinário, tá? Então, eu passo diretamente à leitura do voto. Trata-se de retorno dos autos determinado pela Egrégia Câmara Superior para complemento de julgado em relação à questão de nulidade da decisão de primeira instância ventilada no recurso ordinário. No recurso ordinário, em relação à nulidade da decisão, alega-se, diz o recurso ordinário, a decisão ACO deixou de apreciar os seguintes pontos arguídos na defesa: impossibilidade de se imputar responsabilidade à recorrente desse caso, impossibilidade de a recorrente saber a idoneidade, já que na época da transação estas eram idôneas, ausência de prejuízo e primado da verdade material com aspectos que denotam a obrigatoriedade de cancelamento da autuação, impossibilidade no caso de tributo como pena e a impossibilidade por força do artigo 3º do CTN. Verifique que os pontos acima transcritos foram ventilados na defesa, no entanto, a decisão recuida não se pronunciou expressamente sobre as teses defensivas. Assim, determina o retorno dos autos à primeira instância para complemento de julgado, a fim de que aprecie as matérias acima mencionadas. Antes posto, conheço parcialmente o recurso ordinário, somente em relação à nulidade da decisão de primeira instância, como determinado pela Egrégia Câmara Superior, e dou-lhe provimento para determinar os retornos dos autos para complemento de julgado. Como voto, fazer o registro do voto, eu já abro para discussão. A decisão, como eu já havia adiantado, o voto, eu estou determinando o retorno só para complemento de julgado, para análise dessas matérias. Alguém gostaria, o voto também já estava disponível, gostaria de se manifestar? Pois não, doutor Rodolfo. Darcy, bom dia aos demais componentes da Câmara. Se fosse possível, eu gostaria de juntar uma manifestação. E aí, à vontade. acho que fica mais... Vou gravar aqui a solicitação, então, por favor. Eu acho que os senhores têm acesso ao conteúdo já. A nossa manifestação vai no sentido, né, de trazer alguns pontos da decisão de primeira instância, né, que, ao nosso ver, respondem às questões levantadas pela recorrente, as folhas 1671 do recurso ordinário, né? Então, para ser pontual e um pouco mais rápido, eu vou pedir a licença para os senhores para ir destacando apenas alguns pontos, né, da manifestação. Então, as folhas 1671
o autuado diz o seguinte, que ele requer a nulidade da decisão ACO, porque ela teria, em tese, deixado de se manifestar pela impossibilidade de se imputar responsabilidade à recorrente nesse caso, impossibilidade de a recorrente saber da inidoneidade, já que na época da transação estas eram idôneas, né, as empresas e as notas fiscais, a ausência do prejuízo e o primado da verdade material como aspectos que denotam obrigatoriedade de cancelamento da autuação, imposição no caso de tributo como pena e impossibilidade por força do artigo 3º. Então, aqui, a partir do parágrafo 5º da minha manifestação, para que ficasse um pouco mais didático a nossa visão em relação à decisão de primeira instância comparado aos argumentos do contribuinte, eu trago o argumento do contribuinte que não teria sido observado e destaco alguns trechos, né, da decisão de primeira instância. Então, o primeiro ponto que o contribuinte chama atenção seria a impossibilidade de se imputar responsabilidade à recorrente. Eu trago aqui alguns parágrafos da decisão de primeira instância e destaco o parágrafo 18, né? Então, assim correto o procedimento do fisco em glosar tais créditos, pois as notas fiscais que acobertaram as transações comerciais são falsas, pois as empresas nunca existiram de fato, havendo apenas manipulação de papéis. Aí o parágrafo 22 da peça decisória. O artigo 28 do nosso RICMS disciplina que o contribuinte por si, os seus prepostos, sempre que ajustar a realização de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4 do parágrafo 1º do artigo 59. E, por fim, o artigo 27, né? O parágrafo 27. Esclareço também que a consulta ao Sintegra e o banco de dados da Receita Federal não vale como certidão da efetiva existência de fato e de direito das empresas remetentes, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com essas supostas empresas. Logo, a simples apresentação de tais documentos não exime da responsabilidade do pagamento do imposto devido. O segundo ponto levantado pela autuada seria a impossibilidade de a recorrente saber da inidoneidade, já que na época da transação estas eram idôneas. Torna a destacar o parágrafo 22 da peça decisória, né, que o ilustre julgador chama atenção para o artigo 28 do RICMS, dizendo que compete às empresas certificarem da regularidade daqueles com quem negociam, né? E trago também aqui o parágrafo 23, que ele fala outra coisa, a respeito do argumento de que as supostas compras ocorreram antes do despacho que cancelou ou cassou as inscrições estaduais, esclareço que tal arguição não tem o condão de invalidar esta ação fiscal, pois a concessão de inscrição estadual é um ato jurídico de natureza administrativa e este ato está sujeito a um controle de legalidade, né? Então, o ilustre julgador diz aqui que a empresa primeiro tinha o dever de certificar a regularidade das outras empresas, e ele esclarece a razão pela qual o fisco pode rever o posicionamento dele em relação à validade ou não da inscrição estadual. A ausência do prejuízo e o primado da verdade material como aspectos que denotam a obrigatoriedade de cancelamento da autuação. Aqui destaco alguns pontos, novamente, da decisão de primeira instância, nas quais ele cita as provas que embasaram a autuação, né? Então, as cópias do relatório fiscal, circunstanciado de instauração, declaração de não localização do estabelecimento, procedimentos administrativos, enfim, todas as provas, e aqui a gente está falando sobre verdade material, né? Novamente, em relação à possibilidade de responsabilização do contribuinte pelo pagamento do imposto, no parágrafo 18, no parágrafo 20, deveria a empresa autuada para comprovar sua boa-fé, e aqui novamente estamos falando do aspecto material, do aspecto sobre a verdade material, né? Deveria a empresa autuada para comprovar sua boa-fé, como alega em sua defesa, além dos comprovantes de pagamento, trazer aos autos declaração dos motoristas. Ele cita aqui novamente as provas. E, por fim, o parágrafo 27, que novamente volta a falar de algumas provas que o contribuinte trouxe que são inábeis a afastar a autuação. A imposição, no caso, de tributo como pena e impossibilidade por força do artigo 3º. Então, novamente, o artigo 18, que ele está dizendo aqui que a glosa do
do crédito, né, a cobrança de imposto, no caso aqui tem a ver com a glosa do crédito, e o prestígio à não cumulatividade, e por fim aqui o parágrafo 29, com relação à alegação da defesa de que a multa imposta é abusiva e confiscatória, ou seja, está abordando justamente a questão do tributo como pena de confisco, né? Esclareço que o ato de imposição de penalidade, assim como o ato de lançamento de tributo, não é ato discricionário, ou seja, ele está citando a lei aqui como embasamento para a atuação e a aplicação da pena que foi imposta. Nos parágrafos 6º adiante, até o 10º da minha peça, se os senhores acharem necessário, eu estou só fazendo um apanhado de que todas as alegações elas foram observadas, né, pelo julgador de primeira instância, e na sequência eu trato aqui da aplicação da súmula 10 do TIT, né, a partir do parágrafo 11 da minha manifestação, dizendo que como o auto de infração ele abarca fatos geradores anteriores a novembro de 2017, seria aplicável ao caso a limitação do índice a Selic, conforme a nova redação da súmula 10, né? Se os senhores acharem interessante, eu posso ler aqui do parágrafo 6º ao 10º. Mas é basicamente repisar o que já foi trazido assim. Então, a nosso ver, a decisão de primeira instância, ela aborda todos aqueles aspectos levantados às folhas 1171 do recurso ordinário, como não tendo sido observados, né? De forma que a conclusão, salvo o melhor juízo que a representação fiscal traz para os senhores, é de que não haveria a referida ou alegada nulidade na decisão de primeira instância. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo, pelas considerações. Eu estava revendo a matéria aqui. Eu acredito que assim, as considerações do doutor Rodolfo fazem sentido e eu estou achando que eu vou alterar meu voto. Alguém discorda das conclusões da DRF em relação à decisão de primeira instância? Tá, ok. Então, eu vou só fazer uma alteração no voto e eu já encampo as razões da DRF e a gente passa a votação, tá bom? Senhor presidente, só um Fique à segundinho. vontade. Qual que foi a determinação da Câmara Superior em relação a... A determinação da Câmara Superior foi a seguinte. Diz a decisão da Câmara Superior. Pela leitura da R-decisão recorrida, não verifico a falta de apreciação de provas alegada pela recorrente. Porém, entendo que, em relação à omissão do acordo sobre o argumento relevante trazido pela autuada sobre a nulidade da decisão de primeira instância, assiste razão à recorrente. Apesar de no relatório do acordo constar a insurgência da autuada contra a decisão de primeira instância por não ter analisado questões trazidas por ocasião de sua defesa, o acórdão é silente sobre sua nulidade, o que viola o princípio da ampla defesa e contraditório. A recorrente traz como paradigma apto ao conhecimento de nulidade e, por esse motivo, entende que o recurso deve ser conhecido para que estes autos retornem à instância ordinária, para complemento de julgado em relação apenas à questão da nulidade da decisão de primeira instância administrativa. Então, o que diz a Câmara Superior? O comando da Câmara Superior é para análise somente da questão da nulidade, tá? E o que diz o recurso ordinário em razão da nulidade? Diz ele no item 6 do recurso ordinário. A R-decisão ARCO deixou de apreciar os seguintes pontos arguidos da defesa. A impossibilidade de se imputar responsabilidade à recorrente nesse caso, a impossibilidade da recorrente saber da inidoneidade, já que na época da transação estas eram idôneas, a ausência de prejuízo ao primado da verdade material como aspectos que denotam a obrigatoriedade de cancelamento da autuação, a impossibilidade no caso de tributo com pena e impossibilidade por força do artigo 3º do CTN, tá? Ao analisar as questões trazidas pela DRF, eu entendo que eu vou reformar meu voto, entendo que a decisão de primeira instância está satisfatória e a contento o modo que ela tratou as questões trazidas de nulidade.
Por isso que eu vou alterar, vou pedir licença para alterar meu voto. Alguém tem alguma parte contrária? Então, só vou fazer redigir rapidamente aqui, encampar as decisões da DRF e alterar meu voto, tá? Só um minuto.
Tipo, para ficar mais fácil, fiz o seguinte: eu devolvi o processo para o relator, porque senão eu vou ter que ficar refazendo aqui, e aí, às vezes, o voto vai ficar muito erro de português e muito erro também de. Vai ficar um voto com muito problema de edição aqui no EPAT, porque o editor é limitado, tá? Então, eu devolvi o voto para o relator. O processo volta para minha carga e eu apresento ele novamente, tá? E já adianto que, eu analisando o caso aqui, eu entendo que a DRF ela tem razão e o voto não é nulo, tá bom? Então eu fico aqui, eu retirei, eu devolvi, eu fiz o retorno dos autos do processo para minha relatoria e em próxima sessão eu apresento ela novamente, tá ok? Peço desculpa a todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu vou encerrar o julgamento. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, que está retornando com a gente, doutora Maria Anselmo, doutor Henrique, e mais uma vez obrigado ao doutor Rodolfo aqui por estar sempre atento às questões aqui da Câmara, trazer as considerações da DRF a respeito da matéria. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Peço a todos que aguardem somente o encerramento da transmissão e da gravação, e tenham todos um ótimo dia. Encerrado, presidente. Obrigado. Ô, Jailson, não saiu nada na tela que está encerrado.